Olá, meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Nosso debate de hoje, nossa discussão, nossa conversa de hoje, refere-se a uma determinada posição que é muito recorrente dentro dos bancos universitários, dentro dos grupos de pesquisa e dentro do mercado de trabalho de educação física, especialmente da educação física escolar. A afirmação é que as obras e materiais didáticos que são provenientes da educação física escolar, por via de regra, contemplam ou necessariamente questões ligadas à teoria ou contemplam questões necessariamente ligadas à prática. O que se quer discutir é o porquê desse fenômeno e se esse fenômeno realmente procede. O que nós escutamos recorrentemente dentro dos grupos de pesquisa, dentro do próprio mercado de trabalho, é por que existem obras que são teóricas e que não se tem, uma conversão, uma capacidade de abstração dessa teoria para chegarmos até a prática, ou exemplos práticos dentro dessas obras, ou o caso de livros e de obras que são eminentemente ligados ao movimento e à prática, mas que não oferece um conjunto teórico ligado a essas práticas que são apresentadas. Bom, o nosso primeiro objetivo aqui é mostrar alguns exemplos de obras que são comumente apontadas como obras teóricas, entre aspas, teóricas, e obras que são ligadas somente à questão da prática, que são obras que oferecem um conjunto de práticas motoras que devem ser aplicadas dentro da educação física escolar. Bom, uma obra que eu vou apresentar para vocês aqui, uma delas, é O Brasileiro e Seu Corpo, do João Paulo Subirá Medina. A educação física cuida do corpo e mente, também do professor João Paulo Subirá Medina. A obra Consciência e Conflito, Educação Física Brasileira, do professor Vitor Marinho, autor do grande livro do clássico que é a Educação Física. Obras que são ligadas à própria educação física escolar, como Educação Física Escolar da Alienação à Libertação, do professor Cláudio Luiz de Alvarenga Barbosa. Educação Física Escolar, Elementos para Pensar a Prática Educacional, da professora Cici Aparecida Martins Pereira e Gisele Maria Costa de Souza, são os organizadores. Trata-se de um conjunto de artigos. Formação de Professores de Educação Física, Diálogos e Saberes, do professor Aloísio Monteiro e do professor Amparo Cupolilio. E um grande livro, uma grande obra da professora Soraya Cristina Darido, Educação Física na Escola, Questões e Reflexões. Esses livros são comumente apontados como livros ligados à questão teórica da educação física, de difícil abstração, entre aspas, tá? Difícil abstração para as atividades práticas. Como também existe um conjunto de livros que trazem essas práticas para a nossa reflexão, tais como 505 Jogos Cooperativos e Competitivos, do professor Hector Civitati. Jogos Recreativos, Resgatando o Prazer de Jogar, José Ricardo e Marcos Vinícius. Três 3.000 Exercícios e Jogos para Educação Física Escolar, do professor Pedro Antônio da Silva, volume 1. 3.000 Exercícios e Jogos para Educação Física Escolar, também do professor Pedro Antônio da Silva, volume 2. Essas obras que eu mostrei agora no segundo bloco são classificadas como obras eminentemente ligadas à prática, ligadas ao movimento, e que também são apontadas como obras que carecem de conjuntos teóricos para fundamentar essa prática.
E, por sua vez, esses livros mostrados no bloco 1 são livros que detêm um conjunto de reflexões teóricas e que falta a questão que, em tese, faltaria a questão da prática envolvida nesses livros. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que todos esses livros que aqui foram apresentados são livros de qualidade e que são provenientes de pesquisa de trabalhos de professores sérios, de professores que se dedicam a compreender a educação física e todas as suas, todo o seu caráter multifacetado. Então eu tenho todo o respeito e toda a consideração por essas obras que eu aqui mostrei. Não só tenho respeito e consideração, como faço uso de todas elas para a minha prática laboral. Bom, respondendo à pergunta do início do vídeo, será que essas obras careciam de um arcabouço teórico ou um arcabouço prático em cada uma delas para poder se completarem? Bom, seria muito arrogante e até pretensioso da minha parte se eu tivesse uma resposta definitiva para essa pergunta. No entanto, a gente faz algumas reflexões. Primeiro, se esses livros que eu mostrei no primeiro bloco, eles tinham essa pretensão de trazer um arcabouço prático. Se isso realmente procede, se os autores gostariam que esse conteúdo fosse revertido em questões práticas, ou ligadas eminentemente a questões reflexivas. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. A outra pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será que esses livros que têm fundamentação prática, que trazem o movimento como foco de estudo dessas obras, se elas também não foram pautadas em reflexões teóricas que simplesmente não estão ali colocadas, né? Simplesmente elas não foram disponibilizadas desses arcabouços de atividades práticas. Isso é uma pergunta também a ser colocada. Bom, uma outra reflexão, isso talvez até em caráter de sugestão, é também fazer aquilo que eu costumo fazer com relação a essas obras dentro do meu trabalho prático, tanto da construção de conteúdos, da formulação de artigos e de publicações, quanto da minha prática de trabalho, dentro do meu grupo de trabalho da Educação Física Fundamental. Bom, como é que eu procedo com relação a reflexão do vídeo inicial? Primeiramente, eu me respaldo dos documentos oficiais que são relativos à minha prática. Primeiro deles, a Constituição Federal. Eu tento entender como é que a Constituição Federal ela trata a questão política e educacional do nosso sistema democrático, nosso sistema democrático republicano. Depois eu faço uso das leis de diretrizes e bases. Eu tento conhecer a lei de diretrizes e bases da melhor maneira possível. Tento também conhecer os parâmetros curriculares nacionais que são disponibilizados por disciplina dentro de períodos do ensino fundamental e do ensino médio. Em seguida, eu tento localizar, sempre que possível, isso é uma sugestão, no meu caso, no município onde eu trabalho, que no caso é o município do Rio de Janeiro, ele me disponibiliza as orientações curriculares. Eu faço a utilização das orientações curriculares para que eu possa montar o meu plano de trabalho, meu plano anual, meu plano semestral, meu plano bimestral, meu plano mensal, meu plano de aula. Então, as orientações curriculares me dão como o próprio nome está dizendo, uma orientação para que eu possa formular meus planos de aula e reconhecer qual é a orientação política e educacional desse município na qual eu trabalho. Por último, dentro do conjunto de documentos oficiais, eu tento compreender como é que funciona o projeto político-pedagógico da escola onde eu trabalho. E assim eu já vou ter um conjunto de orientações para poder iniciar a minha prática laboral dentro da educação física escolar. Tendo feito esse reconhecimento dos documentos oficiais, aí sim
eu tento fazer uso desse conjunto de obras que eu apresentei dentro da minha prática de trabalho, dentro do meu trabalho em si. E como é que eu faço isso? Considerando essa afirmação que eu trouxe no início do vídeo. Primeiramente, eu conhecendo esses documentos oficiais, eu vou definir qual é a abordagem pedagógica da educação física brasileira que melhor se adequa à orientação política e educacional da escola e do município na qual eu estou inserido. Isso é um comportamento que eu adoto mediante as condições políticas e educacionais na qual eu estou inserido. Tendo feito isso, eu tento reconhecer dentro dessa abordagem quais são as obras que melhor expressam o interesse do poder público em apresentar uma educação para os seus cidadãos, que no caso são as crianças que eu elaboro de ensino fundamental. Bom, então aí sim eu faço uso desse arcabouço teórico. Tendo feito o reconhecimento da abordagem pedagógica da educação física brasileira, tendo me munido de informações ligadas ao arcabouço teórico da educação física, eu me sinto mais confortável para poder selecionar as atividades físicas que são mais convenientes e mais adequadas para aquele tipo de abordagem na qual eu selecionei. Isso é fundamental. Então, em síntese, eu digo para vocês que eu reconheço os documentos oficiais, entendo como é que eles funcionam dentro do meu ambiente de trabalho, opto pela abordagem da educação física escolar que melhor contempla as orientações políticas educacionais da minha escola e do meu município, faço a leitura e tento fazer a compreensão desse arcabouço teórico da educação física de acordo com essa abordagem na qual eu selecionei, e aí sim eu faço uso dos livros de atividade prática e seleciono as atividades práticas que melhor são adequadas para essa abordagem. Bom, e quando ocorrerá um conjunto de obras que seja suficientemente embasadas do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático com relação às abordagens e os documentos oficiais na qual eu citei. Bom, eu acho muito difícil, eu acho extremamente complicado que isso um dia ocorra. Obviamente que tem algumas obras que elas são obras que tentam produzir esse esforço. Tem as obras de dois autores, na qual eu tenho profundo respeito e profunda admiração, eu acho que são, dentro da educação física brasileira, os dois autores que melhor conseguiram isso, produzir conteúdos oriundos da sua prática de atividade física e fazer com que a sua prática, o seu trabalho enquanto professor de educação física refletisse nas suas obras, nas suas publicações. Os dois professores que eu entendo terem feito isso da melhor maneira possível, para mim são os dois professores que melhor conseguiram essa simbiose entre teoria e prática, são os professores João Batista Freire e a professora Soraya Cristina Darido. O professor João Batista Freire, ele é comumente apontado, apesar dele refutar esse rótulo, como o principal autor da abordagem pedagógica da educação física brasileira, conhecida como construtivista. A professora Soraya Cristina Darido, além de ser uma professora renomada, com uma formação acadêmica brilhante, ela também lecionou durante muitos anos dentro da prática física, dentro da educação física escolar, as suas práticas físicas, lecionando também desportos, dos mais variados. E a professora Soraya Darido
foi a docente e a pesquisadora que melhor conseguiu compreender, sintetizar e expressar a partir de obras cada ponto das abordagens pedagógicas da educação física brasileira, tais como desenvolvimentista, a própria construtivista, saúde renovada, crítico superadora, crítico emancipatória. A professora Soraya Cristina Darido, sem dúvida nenhuma, foi uma das mais... ainda é uma das mais importantes docentes que produziram conteúdos com relação a essas questões de simbiose entre teoria e prática. Então fica o início do debate, longe de mim querer ser definitivo ou conclusivo nas minhas colocações. Eu estou fomentando um debate, estou trazendo uma reflexão a respeito dessas questões e, de alguma maneira, eu estou trazendo a minha experiência profissional, para tentar ajudar os demais colegas que tentam fazer uma união de teoria e prática e tentam converter esses conhecimentos em algo que seja realmente produtivo e de qualidade para os seus alunos. Sendo assim, eu agradeço por vocês assistirem esse vídeo, agradeço por vocês acompanharem o portal Thiago Elias Merlo e espero vocês nos próximos vídeos com dicas, com sugestões e aguardando ansiosamente a opinião de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.